Paraty é uma cidade litorânea do Rio de Janeiro, fundada em 28 de fevereiro de 1667. Um de seus principais destaques é sua ampla composição arquitetônica, através da qual seu grande valor histórico e cultural é evidenciado. Seu povoamento origina-se por volta de 1636, em torno da Capela de Nossa Senhora dos Remédios. O terreno no qual a vila foi construída foi doado aos moradores do local por Dona Maria Jacome de Melo, sob a condição de que a capela deveria permanecer intacta. 22 anos depois, porém, a capela foi demolida para a construção de uma igreja no estilo neoclássico. Entretanto, seu nome continuou o mesmo. O século XVII também foi marcado pela elaboração em massa da cachaça, a partir do intenso cultivo de cana-de-açúcar que havia na região. Ao longo dos anos, a produção cresceu tanto que Paraty inclusive tornou-se sinônimo de cachaça. No início do século seguinte, a cidade tornou-se um importantíssimo entreposto comercial, pois todo o ouro que saía de Minas Gerais passava obrigatoriamente por Paraty, pela Estrada Real, para só então ser exportado. Deste modo, a relevância de Paraty no comércio estava garantida. 8 anos depois, porém, a cidade começou a estagnar. Criou-se o Caminho Novo, rota que permitia o transporte do ouro à costa sem necessitar a viagem até Paraty. A Estrada Real só voltou a ter alguma significância econômica no século XIX, quando foi utilizada para o transporte de café. A situação econômica de Paraty, porém, permaneceu a mesma, estagnada. Essa estagnação econômica, porém, permitiu à cidade manter seu estilo arquitetônico tão característico. Graças a isso, os prédios da Paraty de hoje continuam praticamente idênticos a quando foram construídos há 200 anos atrás, permitindo-nos ver como era a arquitetura da época. Isso torna Paraty não só um centro turístico, como também um fascinante objeto de estudo histórico. Seu centro é quase todo composto por construções tombadas por lei, levando a cidade a ser considerada um patrimônio histórico pelo IPHAN. Mas o que, exatamente, é patrimônio histórico? Patrimônio histórico é um título concedido a um bem móvel, imóvel ou natural que tem valor cultural insubstituível. A declaração de títulos desse tipo promove a preservação de evidências históricas e da cultura de civilizações passadas, permitindo o contato e o estudo dessas provas que destacam o modo de vida das sociedades antigas. Deste modo, percebe-se o quão significante o Centro Histórico de Paraty é para o estudo de sua formação e desenvolvimento cultural, como a significante participação dos maçons no seu crescimento e em seu processo de urbanização no início do século XVIII. Os edifícios por estes construídos permanecem até hoje repletos de simbolismos. Até mesmo suas cores representam ordens diferentes da maçonaria. Branco e azul hortênsia representam a ordem simbólica, e o branco e vermelho representam a ordem filosófica. Os sobrados maçônicos possuem diversas faixas com símbolos geométricos, destacados pela cor azul ou vermelha. Esses desenhos tinham como objetivo sinalizar para os irmãos que chegavam na vila que ali eles seriam bem acolhidos, teriam moradia, comida e apoio. O número 3 é uma referência muito forte da ordem filosófica e está presente, por exemplo, nas esquinas pode-se perceber 3 cunhais feitos de pedra lavrada, formando um triângulo alegórico. Além disso, Paraty possui 33 fiscais de quarteirões, mesmo antes de ter os 33 quarteirões. O planejamento urbano da cidade também é bastante interessante. As ruas são levemente inclinadas na direção do mar. Foram projetadas assim para deixar a água entrar na maré alta para limpar as estradas. É por esse motivo também que as casas foram construídas 30 centímetros acima do nível da rua, para não serem inundadas. Estas são feitas de pedra irregulares conhecidas como pé de moleque, para que a água possa escoar mais facilmente. Entrevistamos um grupo de amigos irlandeses do norte que falaram um pouco sobre a experiência na cidade. The architecture of the city. Yeah, it's really nice. We've only arrived, so we haven't seen too much. Literally just in the street, but yeah, it's really nice. Really like it. Do you happen to know anything about the history of Paraty? Something to do with like the gold trade, wasn't that it? Yes. There was a road that connected Paraty to
Minas Gerais, which is the state with all of the gold mines and diamond mines and etc. How do you like the city so far? Really like it. Food's really good. The drinks are even better. Yeah, thanks. Yes. Thank you very much. Sorry to Paraty, bother you. devido à sua história, arquitetura e eventos, torna o turismo a maior atividade econômica do local hoje em dia. A Flip, por exemplo, é um dos principais festivais literários do Brasil e da América do Sul. Além de promover o incentivo e a preservação da literatura, principalmente a brasileira, o festival também traz grandes hóspedes para a cidade, contando com debates, shows e oficinas. Outro fator atuante na economia de Paraty é o comércio da cachaça. Antes ela era consumida apenas por escravos e nativos, mas passou a substituir as bebidas caras dos colonizadores, tornando-se muito popular. Hoje, ela é exportada para vários lugares do mundo. De tão importante, foi criado o Festival da Cachaça, onde são explorados as culturas e os sabores de Paraty. A música também contribui para a manutenção do turismo na cidade. Anualmente é realizado o Bourbon Festival Paraty. São 3 dias de jazz, blues, R&B e soul em palcos ao ar livre, com grandes nomes nacionais e internacionais. Outra cidade litorânea também muito visitada é Ubatuba, no estado de São Paulo. Assim como Paraty, essa cidade também faz uso do turismo como sua principal fonte econômica, mas ambas diferem em vários aspectos. Enquanto Paraty se vale de turismo nacional e estrangeiro, Ubatuba se foca em um turismo mais regional. Outra diferença notável entre as duas cidades são seus índices sociais. Enquanto Paraty possui 1,8% de mortalidade infantil, talvez em virtude de seus poucos centros de atendimento médico, 58,33 óbitos por homicídio a cada 100 mil habitantes, sendo isso mais do que o dobro da média nacional, uma renda per capita de R$ 716,24, mais uma vez apenas 90% da média nacional, e uma escolaridade de 93,8%, segundo o IBGE de 2010, Ubatuba possui apenas 1,2% de mortalidade infantil, 14,22 óbitos por homicídio a cada 100 mil habitantes, quase metade da nacional, e uma renda per capita de R$ 783,15. Além disso, 97,7% dos jovens entre 6 a 14 anos são escolarizados. Com isso, percebe-se que apesar de possuir uma maior importância histórica e arquitetônica que sua vizinha Ubatuba, os índices de Paraty são inferiores. Conclui-se, portanto, que Paraty é o lar de algumas contradições sociais notáveis.